Tudo bem com vocês? Professora Cássia, mais uma vez. Espero que todos estejam bem, que tenham feito os exercícios propostos na última aula e estejam animados para a gente começar a estudar mais um pouquinho das orações subordinadas. E hoje a gente vai ver as orações subordinadas adverbiais. Mais oração, né? Mas é tranquila. Essa é mais fácil, até de identificar. Mas, para a gente começar o estudo das orações subordinadas adverbiais, eu preciso que vocês lembrem de quem? Do advérbio. Por quê? Uma oração subordinada adverbial, ela vai ter a mesma função de um advérbio. Então, vamos dar uma lembrada. O que seria um advérbio? O advérbio é uma palavra que modifica um verbo, um adjetivo, outro advérbio, uma frase inteira, e ele transmite uma circunstância. Então, assim, ele pode transmitir uma circunstância de tempo, de lugar, de modo, ele inclui mais informações para uma palavra, para uma frase. Então, ele acrescenta essas ideias novas, tá? Vamos ver o exemplo aí. Certamente voltaremos amanhã. Certamente voltaremos amanhã. O verbo que eu tenho é o voltaremos, né? E eu tenho duas palavras que estão modificando esse verbo, incluindo informações sobre ele. A primeira é o certamente, que inclui uma ideia de certeza, de afirmação. Então, eu estou ratificando, eu estou confirmando que vai ser amanhã. E a outra é a que dá a ideia de tempo, o amanhã. Então, amanhã é sempre um advérbio de tempo, sempre transmite essa ideia. E essas duas palavras que estão modificando o verbo vão ser chamadas de advérbio. Simples assim. Como é que você identifica a circunstância? Percebendo o sentido que ele tem naquela frase, percebendo o sentido que ele está incluindo para aquela palavra. É só essa questão de sentido mesmo. Então, é fácil de identificar. Agora, vamos ver como esses advérbios vão se comportar em forma de oração. Olha a música que a gente tem aí. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Percebe que a gente tem aqui na segunda oração que aparece, em todos os versos, né, nos 4 versos, a segunda oração é uma atitude do eu lírico, alguma coisa que ele faz. Só que ele só toma essas atitudes em determinados momentos. E que palavra que marca essa questão momentânea, essa questão de tempo? Essa conjunção aqui, ó, o quando, que vai ser uma conjunção temporal. Então, essa ideia transmitida na primeira oração é uma ideia de tempo, certo? Por isso que essa oração inteira está funcionando como uma oração subordinada adverbial temporal, porque essa oração toda está transmitindo essa circunstância de tempo. Então, ela indica que aquela atitude do eu lírico, que está lá na segunda oração, que no caso seria a oração principal, ela só acontece em determinado momento. Essa questão da oração principal aparecer primeiro ou aparecer depois, tanto faz. Então, pode primeiro aparecer a oração principal e depois a oração subordinada. E o contrário também pode acontecer, tá? Não tem uma regra específica para isso. Então, o que a gente ficou na cabeça? Que a oração subordinada adverbial, ela vai funcionar como um adjunto adverbial. Ela tem a mesma função de um advérbio e exerce a função sintática de adjunto adverbial. Como a gente vai classificar essas orações? Aquelas classificações todas que a gente tem, de acordo com a circunstância que elas transmitem. Então, vamos lá. Mas antes da gente entrar nas circunstâncias que elas transmitem, vamos dar uma lembrada em outra coisa. Todas as orações subordinadas adverbiais, elas serão iniciadas por uma conjunção subordinativa adverbial. Então, eu coloquei um quadro aí para vocês que tem algumas conjunções subordinativas. Não são todas, tá? Esse quadrinho está bem resumido, só para vocês terem uma ideia, só para vocês lembrarem. Então, se eu tenho uma conjunção subordinativa causal, a minha oração subordinada vai ser causal. E assim por diante. Então, temos causal, comparativa, concessiva, várias conjunções. Não são só essas. Esqueceu essa matéria? Não se lembra de conjunção? Volta um pouquinho, tá? Dá uma estudada nessa matéria que pode facilitar o estudo das orações subordinadas adverbiais.
vamos começar. Oração subordinada adverbial causal. Se o nome dela é causal, você já percebeu que ela vai indicar uma causa. Olha o exemplo que a gente tem. Já que ninguém poderá comparecer, a reunião será cancelada. Olha aqui, eu te dei uma informação, a reunião será cancelada. Ok, mas qual o motivo dessa reunião ser cancelada? Tá aqui na minha oração subordinada, ó. Ninguém poderá comparecer. Então, essa oração inteira está funcionando como a causa do fato que está sendo expresso na oração principal. Por isso que ela vai ser uma oração subordinada adverbial causal. Além disso, a conjunção que a gente encontrou aqui no início da oração subordinada é o já que é uma conjunção subordinativa adverbial, certo? Então, identifica a conjunção, separa as orações e aí você vai conseguir encontrar a classificação. Molezinha. A outra, a oração subordinada adverbial consecutiva. Então, aquela era a causa. Se essa daqui é consecutiva, ela vai ser a consequência. Então, nesse caso, a oração subordinada ela vai transmitir, vai indicar a consequência do fato que foi expresso na oração principal. Então, eu digo assim, brigamos tanto, é a minha oração principal, que o amor acabou. Então, ó, a gente brigou, qual foi a consequência disso? O amor acabou. Então, essa oração subordinada adverbial aqui está transmitindo uma ideia de consequência. Simples. E qual foi a conjunção que eu usei? Que. Aí é que mora o perigo, né? O que aparece em vários momentos. Então, ele pode ser pronome relativo, conjunção. Tem que prestar atenção. Identificar o sentido dessa oração toda para você conseguir identificar que tipo de conjunção é essa. Então, preste atenção nisso. A próxima, a oração subordinada adverbial condicional. Se ela é condicional, ela vai expressar uma condição. Então, aquele fato expresso na oração principal só vai acontecer dependendo do que tiver expresso na oração subordinada. Então, eu disse assim, ó, se todos colaborarem, estaremos juntos logo. A oração principal é, estaremos juntos logo, mas só se todo mundo colaborar. Então, essa oração subordinada, ela está dando uma condição. E a conjunção que a gente mais usa nesse tipo de oração é o se, mas a gente pode usar o caso. Então, caso todos colaborem, estaremos juntos logo. Temos outras conjunções que vão expressar essa ideia de condição, combinado? Então, não fica gravado que uma conjunção só, ela funciona como condicional ou como concessiva. Não adianta gravar desse modo. Tem que identificar o que ela está expressando naquela oração, combinado? Próxima. Oração subordinada adverbial concessiva. Essa ideia de concessiva pode até parecer um pouco complicada, mas não é. O que a gente está pensando quando a gente fala em concessão? Concessão tá ligado a uma quebra de expectativa. Como assim? Se eu digo assim, ó, embora todos estivessem muito cansados, ficaram na festa até o final. Olha a informação que eu te dei. Todos estavam muito cansados. Se eu digo que todos estavam muito cansados e eles estavam numa festa, a ideia que vem é que eles vão embora logo, vão embora cedo. Mas não, eles ficaram até o final. Então, eu tenho uma quebra do que eu estava esperando receber de informação. Essa é a ideia da concessão. Quais são as conjunções que mais aparecem nesse tipo de oração? Embora, apesar de, mesmo que. Então, ó, o que vocês não podem esquecer também é de separar corretamente as orações. Percebe que aqui o que veio depois foi a oração principal, ela não veio em primeiro lugar. E o que a gente tem que se lembrar? Que a conjunção, ela vai ficar lá na oração subordinada. Então, sempre, a primeira coisa que você vai fazer é separar adequadamente essas orações, que vai facilitar muito a sua vida para você identificar qual é a classificação dessa oração. Combinado? Próximo. Oração subordinada adverbial comparativa. Moleza. Se ela é comparativa, ela vai fazer uma comparação. Agora, percebe aí no exemplo que eu coloquei para você que tem um diferencial.
eu tenho uma conjunção que apareceu aqui na oração principal e eu tenho uma outra conjunção que apareceu lá na oração subordinada. Por quê? Essas conjunções comparativas, elas vão aparecer assim, meio que duplicadas. Então, você vai usar tanto quanto, mais que, menos que. Então, lembra que essa ideia de comparação, ela exige que a gente use essas duas palavrinhas. Por isso que apareceu quebrada, uma na oração principal e outra na oração subordinada. Então, vamos ver o exemplo. O cuidado com a saúde é tão importante quanto buscar o conhecimento. Dei uma informação para você, ó. O cuidado com a saúde é tão importante. O que eu vou fazer agora? Eu vou comparar com outra situação. Quanto buscar o conhecimento. Então, eu dei aí essa comparação de igualdade, que um é tão importante quanto o outro. Qual a conjunção que eu utilizei? O tão quanto, mas podia ser mais que, menos que, etc. O que a gente tem de diferencial aí também nessa questão da oração subordinada adverbial comparativa? Pode ser que o verbo ele apareça omitido. Como assim? Se eu digo o seguinte, Felipe é tão inteligente quanto Mariana. Se eu disse isso, ó, Felipe é tão inteligente quanto Mariana, eu omiti o segundo verbo. Por quê? Porque não tinha necessidade de repetir. Ele já tinha aparecido lá na outra oração. Então eu não precisava repeti-lo. Por isso que eu falei, Felipe é tão inteligente quanto Mariana. Agora, é como se eu tivesse colocado aí, escondido, o seguinte: Felipe é tão inteligente quanto Mariana é. Olha o verbo aí, é. Mas eu não coloquei ele expresso porque ele estava subentendido. Para não repetir, a gente escondeu, tá? Então isso pode acontecer, não significa que não vai ser uma oração subordinada adverbial comparativa, tá? A classificação é a mesma, a diferença só é que o verbo está escondido. A oração subordinada adverbial conformativa. Como assim conformativa? Quando a gente diz que ela está acontecendo de acordo com uma regra, um modelo. Então, se eu digo de acordo com Sócrates, de acordo com Platão, eu estou te dando um modelo, né, de um filósofo, a ideia de um autor que eu estou seguindo. Então, a gente utiliza o de acordo, conforme. Então, no exemplo que eu botei, ficou conforme solicitado na aula anterior. Então, ó, de acordo com aquela ideia, com aquilo que eu já pedi, estudem para a próxima prova. Essas conjunções, de acordo com e conforme, são as que a gente mais utiliza. A próxima. A oração subordinada adverbial proporcional. Se ela é proporcional, ela vai indicar proporção. Meu Deus, misturou matemática com português, agora já era. Não, tem nada a ver, tranquilíssimo. O que eu tô querendo dizer com proporção? É que um fato, ele ocorreu simultaneamente com outro. Então, eu digo assim, à medida que ele chorava, tava chorando, chorava, eu ficava mais preocupada. Então, a ideia de chorar e de ficar preocupada aconteceu ao mesmo tempo, tá? Aconteceu simultaneamente. Por isso, essa ideia de proporcional. Então, à medida que, a proporção que, são as conjunções que a gente utiliza nesse caso. A oração subordinada adverbial final. Final. Por quê? Porque acabou? Tá no final? Não, não é isso. Final é porque ela indica finalidade, objetivo, certo? Então, final é que indica finalidade. Para que uma coisa vai acontecer? Para que aquilo vai ser feito? Então, se eu digo assim, estudem bastante para que tenham sucesso. Então, o objetivo de você estudar bastante é que você tenha sucesso. É essa a ideia que ela transmite. A conjunção que a gente usa é o para quê, o a fim de quê, tá bom? Essas são as mais comuns. Então, indicam uma finalidade, um objetivo. E agora sim, a última, a mais fácil, a oração subordinada adverbial temporal. Por que ela é temporal? Porque ela dá uma ideia de tempo.
Eu vou mostrar em que momento aquele fato aconteceu, em que momento aquele fato lá da oração principal ele aconteceu. Minha mãe trabalha enquanto eu estudo. Então, o momento que a minha mãe trabalha é o mesmo momento em que eu estudo. Essa é a ideia, uma ideia de tempo. Enquanto, quando, são conjunções temporais, tá bom? Molezinha é essa. Agora vamos lá. A gente tem uma situação que causa muita dúvida. Qual é? Quando a gente fica na dúvida se essa oração ela vai ser uma oração subordinada causal ou se ela vai ser uma oração coordenada sindética explicativa. Por quê? Porque a conjunção porque, por exemplo, ela pode aparecer nessas duas situações, nessas duas classificações. E como é que eu vou adivinhar qual é a classificação delas? Simples. Você tem que entender que para ela ser uma oração subordinada adverbial causal, ela precisa expressar muito bem essa relação de subordinação, ou seja, de dependência. A relação em que essa oração subordinada ela depende dessa oração principal e vice-versa, em relação à função sintática. Além disso, a ideia de causa, ela fica muito marcada. E como é que ela fica marcada? Porque se na minha oração subordinada eu tenho uma ideia de causa, na oração principal eu vou ter a consequência. Então, isso é o que diferencia melhor. Para ser uma oração subordinada adverbial causal, a oração subordinada vai indicar a causa, mas a oração principal vai me mostrar a consequência. Olha o exemplo que a gente tem aí. A aluna foi aprovada. A aluna foi aprovada, esse foi o fato. Tá, porque estudou. Então, qual foi o motivo, qual foi a causa dela ter sido aprovada? O fato dela ter estudado. Então, essa daqui, ó, é a minha oração subordinada adverbial causal. E lá, na minha oração principal, ela ser aprovada é a consequência de tanto estudo. Percebeu? Então, a gente tem uma relação clara entre causa e consequência. Agora, olha outra. Quando eu estou falando de uma coordenada explicativa, não tem essa relação clara de causa, tá? Choveu, porque as ruas estão molhadas. Choveu, porque as ruas estão molhadas. Vamos lá. A causa de ter chovido é as ruas estarem molhadas? Não. Isso não pode ser a causa. Então, essa daqui é apenas uma explicação, ó. Ah, eu descobri que choveu, eu estava trabalhando. Quando eu saí do trabalho, eu vi que as ruas estavam molhadas. O que eu pensei, então? Ah, choveu. Agora, as ruas estarem molhadas não é a causa de ter chovido. Mas aí você vai pensar assim, ué, mas as ruas estarem molhadas é uma consequência de ter chovido. Ok, mas olha onde é que está o meu porquê. Ele está aqui, ó, na oração as ruas estão molhadas. Então, essa daqui é a oração que a gente está em dúvida. É essa oração que a gente está classificando. Então, é ela que é a minha coordenada sindética e explicativa. Porque ela só está marcando uma explicação. Certo? Então, ficou na dúvida? Volta lá na questão das conjunções coordenadas, subordinadas, que vai facilitar a sua vida. Conjunções coordenativas e subordinativas. Para a gente fixar, vamos lá. Trouxe para vocês um exercício aí para a gente identificar qual é a classificação dessa oração aqui, ó. Uma vez que o Brasil adquiriu autossuficiência na produção de bens como papel e imprensa. Então, a gente quer saber qual é a classificação dessa oração, que começa com uma vez que. O período que a gente tem todo aí é o seguinte. Hoje, a dependência operacional está reduzida. Te dei essa afirmação. Hoje, a dependência operacional está reduzida. Uma vez que o Brasil adquiriu autossuficiência na produção de bens como papel e imprensa. Olha só, primeira coisa que você vai identificar, qual é a minha oração principal? É essa primeira aqui. Por quê? Porque a conjunção, ó, tá aqui, uma vez que. O que eu tô percebendo? Que a causa da operação estar reduzida é que o Brasil já adquiriu a autossuficiência.
Simples. Identificou que é a causa? Então é lógico que essa oração vai ser subordinada adverbial causal. Simples assim. Identifiquei o sentido que ela está tendo, você já identificou qual é a classificação dela. Então, resposta, letra E. Para vocês fixarem bem o conteúdo, façam os exercícios da apostila, que estão lá na página 41 até a página 48, volume 2 mesmo, tá? Lá no capítulo de orações subordinadas adverbiais, que vocês vão ter mais facilidade para gravar a matéria. Entender bem. Então, fiquem bem, estudem bastante e até a próxima.